Uma coisa legal nesse carro é a tela da central multimídia, porque ela é muito completa. Começando pelo fato dela trazer mapa de GPS embarcado, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. Então, quando você vem aqui no mapa de GPS e dá aqui, por exemplo, um zoom out, você está vendo essas linhas verdes que você tem aqui no mapa? Você vai conseguir ver essas linhas em vários outros lugares do mapa. E essas linhas elas podem mudar para esse tom aqui, laranja, levemente amarelado, ou então até mesmo indicação em vermelho. A indicação em vermelho significa que você tem ali um trânsito um pouco mais intenso. Então, à medida que o sistema vai carregando as informações, olha aí, tá vendo? Ó, por exemplo, aqui na região de São Paulo, você consegue ver aqui um ponto onde você tem a indicação amarelo e vermelho, né? Jeep Compass, ninguém discute que nós temos aqui um campeão de vendas. Aliás, pessoal, na linha 2025 são várias versões. Essa daqui é a Limited, exatamente a versão do meio. A versão de entrada é a Sport, depois nós temos a Longitude. Aí chegamos na Limited. Depois da Limited tem a Série S e, por fim, a versão Black Hawk. Quando a gente fala de motorização desse carro, da Sport até a Série S, todos eles usam o mesmo motor, o T270, com câmbio automático de 6 marchas e tração somente nas rodas dianteiras. Exclusivamente a versão Black Hawk é aquela com o motor 2.0 Hurricane, 272 cavalos, câmbio automático de 9 marchas e tração integral. Pois bem, nesse vídeo eu quero explorar aqui a versão Limited. Será que nos dias de hoje ainda vale a pena essa versão? Vou mostrar aqui para vocês os destaques. Muitas pessoas podem entender que essa versão aqui é aquela que vai ter uma relação de custo-benefício muito bom. Por quê? Já traz uma série de equipamentos interessantes. Aliás, todos eles que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês são equipamentos de série aqui nessa versão. Você não paga mais para ter eles. Um detalhe de estilo da versão Limited. Todos os Jeep Compass Limited, com exceção da cor preta, você sempre vai ter aqui a cor da carroceria contrastando com a coluna A e aqui o teto, além do espelho lateral em preto brilhante. Se o carro for preto não vai dar para ver, né? Porque aí é tudo preto. Mas se você tiver outras cores de carroceria, você vai ter esse contraste. E também de série no Jeep Compass, você tem essa barra aqui do teto. Pode até parecer que ela não é funcional, mas é sim. Se você olhar, tem ali os pontos onde você consegue colocar as barras. E aí, se você precisar, você consegue colocar, por exemplo, aqui um bagageiro superior, né? Até mesmo aqueles bagageiros fechados para aumentar o tamanho do porta-malas. Esse é um recurso de série aqui no Jeep Compass. Opcional aqui nesse carro, pessoal, o teto solar panorâmico. Ele não é um equipamento de série. Quando a gente abre, você vê que ele corre por cima aqui do conjunto, né? Só que esse teto solar panorâmico, ele vem até a parte de trás. Então, mesmo quem vai aqui atrás tem também a vista superior aí do teto solar. Esse é um equipamento interessante porque dá aquela sensação de amplitude dentro do carro. Sistema de chave presencial também de série com várias funções. O carro aqui está trancado. Então, primeira coisa, chave aqui, coloquei a mão na maçaneta, ele já efetua aqui o destrancamento do carro. Agora, se eu quiser fazer o trancamento sem apertar nada na chave, apertou o botão, fez o trancamento. Imagine, deixou o carro no sol muito tempo, vai entrar no carro, o carro está quente. Você não quer aquele bafo dentro do carro. Aqui pela chave telecomando, você tem a possibilidade de apertar o destrancamento, apertar e segurar, e olha só o que ele faz. Abre aqui os 4 vidros do carro, já permitindo a ventilação dentro do interior do veículo, né? E na hora que você vai fazer o trancamento, seja pela chave ou até mesmo aqui pelo botão da porta, imagine, apertei aqui para trancar o carro. Os vidros do carro estão abertos. Além de ele trancar as portas e recolher o espelho, ele também faz o fechamento dos vidros. Às vezes, não dá para abrir os vidros do carro para ventilar a distância. O carro pode estar num lugar que não é necessariamente seguro. E aí, como é que você climatiza o interior do veículo? Aqui no Jeep Compass Limited, nenhum problema, porque tem um sistema de partida remota. Aqui na chave, você vai ver um botão adicional. Esse botão aí que você vai apertar 2 vezes. Então, o que você faz? Aperta o carro para trancar,
Aperta 2 vezes esse botão aqui, ó, 1, 2, ele vai fazer essa confirmação com o pisca e vai dar a partida. Nesse momento, ele já acionou o ar-condicionado no interior do veículo para climatizar o carro. Então ele já vai iniciar a climatização. E o detalhe, imagine que o carro está ligado, alguém passou, viu o carro ligado e fala, vou roubar o carro, quebra o vidro e acha que vai sair dirigindo. Não vai, porque o carro está bloqueado, o câmbio não sai da posição de parque. Na verdade, o carro está ligado, mas não ativo. Então, para você ativar o carro, você tem que entrar lá dentro com a chave, apertar o botão para ir você fazer toda a liberação. Senão, você não consegue dirigir o carro. E outro detalhe também, esqueci o carro ligado, dei a partida remota, mas eu esqueci o carro. Será que vai acabar a gasolina? Também não. Depois de um tempo, ele desliga automaticamente. Mas nesse meio tempo que ele ficou ligado, ele já climatizou o interior. E se eu mudei de ideia, fiz a partida remota, mas agora eu não vou mais sair com o carro. Também pela chave telecomando, o mesmo botão que você usa para dar a partida, ó. Você aperta ele uma vez e ele desliga o carro e o carro continua trancado. Já faz bastante tempo que o Jeep Compass tem sistema de assistência à condução. E ele funciona baseado em 2 componentes. Então você tem um radar eletromagnético aí no para-choque, que trabalha em conjunto com uma câmera que está aqui no para-brisa. Há muito tempo, o Jeep Compass já tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, também controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de aviso de saída de faixa com permanência, atuando sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mas uma novidade que é bastante recente e esse carro aqui oferece por ser linha 2025 é o sistema de centralização de faixa. Lá no passado o Compass não tinha isso, agora ele passa a incluir. Então quando você liga o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de centralização de faixa, o carro se mantém no centro da faixa. Você pode usar isso em estradas ou até mesmo em vias rápidas dentro de cidades. E isso ajuda bastante, ou seja, o sistema de assistência à condução ficou melhor nesse carro. Nessa versão, você tem o carro com uma roda aro 19 polegadas de série. Inclusive, vocês estão vendo aqui que é uma roda diamantada. Tem um estilo bonito a roda. O pneu aqui é 235 de largura com um perfil 45. Só uma observação. O que é muito bonito visualmente e até ajuda o carro em matéria de estabilidade na estrada, exige que você tome um pouco mais de cuidado na hora que você está pegando essas ruas muito esburacadas. Esse é um pneu que o perfil dele não é tão alto, né? Então, dependendo do buraco que você cai, a chance de rasgar o pneu ou até mesmo fazer uma bolha é um pouco maior. Esse é o tipo de coisa que acontece quando você tem um carro com uma roda de aro grande. É bonito visualmente, mas esse ponto acaba sendo uma fragilidade maior do carro. Um ponto que a gente precisa dar os parabéns para a Jeep é a tecnologia Seal Inside que tem dentro desse pneu. Você tem até a marcação ali na lateral. Esse pneu praticamente, prestem bem atenção no que eu estou falando, praticamente não fura. Por quê? Aqui dentro da banda de rodagem, do lado de dentro da banda, não do lado de fora, é óbvio, existe um mousse. É um material meio melequento. Se você colocar o dedo nele, você vai sentir que ele é pegajoso. Então, imagine que o pneu passou em cima de um prego, furou o pneu. E de repente esse prego saiu. Num pneu normal vai ficar um furo ali. Esse material meio melequento, ele se fecha, né? E evita que o ar escape do pneu. Então, se o furo não for muito grande, o pneu vai passar, vai furar, mas não vai vazar o ar. E eu disse que praticamente não fura, porque depende do tamanho do furo. Isso só vale para os furos aqui na banda de rodagem. Se tiver algum dano aqui na lateral, aí o pneu vai esvaziar. Mas olha só, tem carros que têm essa tecnologia de pneu e às vezes não tem step. Não é o caso do Jeep Compass, que mesmo tendo a tecnologia Seal Inside, ele continua tendo um step. Então, para longas viagens, é uma tranquilidade muito maior para o usuário. Algumas curiosidades, esse carro tem suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. Lá na frente é o sistema McPherson. E aqui atrás, diferente do que muita gente dá informação errada na internet, apesar de ser um sistema independente, também é McPherson, não é uma suspensão multilink.
A característica básica da suspensão McPherson é aquela construção que você tem a mola helicoidal e o amortecedor por dentro da mola. Então aqui atrás é uma suspensão independente do tipo McPherson. E para fechar aí o pacote, esse carro também tem freio a disco aqui na parte traseira. Como a gente sabe, o freio a disco tem a vantagem de dissipar mais calor. Então quando você carrega o carro, 5 pessoas, porta-malas cheio, vai descer uma serra e usa bastante o freio a disco vai garantir frenagem mais segura por conta da maior dissipação de calor. Iluminação dianteira tem aqui um conjunto moderno. Isso que vocês estão vendo aqui é a assinatura de lanterna do carro, totalmente em LED. Aí nós vamos aqui para o farol baixo em LED, farol alto também em LED e até mesmo o farol auxiliar lá embaixo em LED. Agora tem um detalhezinho, quando a gente dá aqui a luz de pisca, não é em LED, é em lâmpada incandescente. Tá aí uma mudança que poderia ser melhor. Agora prestem atenção, no momento que eu dou a seta, acende o farol do lado esquerdo, o farol auxiliar. Quando eu dou a seta para a direita, acende o farol do lado direito. E isso daqui também acontece quando você está dirigindo o carro à noite e vira o volante mesmo sem dar seta, né? Ele usa o farol auxiliar como uma espécie de luz de conversão. E outra coisa, esse farol também tem ajuste de altura do facho. Então a gente consegue ver um sistema de iluminação moderno, mas a luz de pisca poderia ser em LED. Aqui na parte traseira você vai encontrar 4 sensores de estacionamento mais câmera de ré. Eu estou dizendo aqui porque lá na frente não tem sensor de estacionamento nessa versão, né? Uma coisa que poderia ser melhor. Outra coisa que também poderia ser um pouco melhor. A iluminação aqui traseira é em LED, a iluminação de lanterna. Mas olha só, quando a gente vem aqui na luz de freio, luz de pisca e até mesmo a luz de ré desse carro, aí todos esses itens aí são do tipo incandescente. Certamente nós poderíamos ter aqui um sistema totalmente iluminado em LED, ficaria mais bonito e também mais funcional. Motor T270, amplamente conhecido, não só na linha da Jeep, mas também em outros carros da Stellantis. Esse aqui é um motor 4 cilindros, 1,3 litro turbo de injeção direta de combustível flex com o sistema Multi-Air 3. O que é isso? O sistema de admissão, as válvulas de admissão desse carro, elas são totalmente variáveis, tanto no tempo de abertura, como também o quanto que a válvula abre. Aliás, só as válvulas de admissão têm variação, as de exaustão são fixas. Esse motor aqui, pessoal, é usado no Compass, é usado no Commander, é usado no Renegade, é usado na Toro, é usado no Fastback Abarth, no Pulse Abarth, ou seja, vários carros utilizam esse motor. Mas tem um detalhezinho curioso. Antes de 2025, esse motor tinha uma potência máxima de 185 cavalos, mas agora ele tem 176. Por que isso aconteceu? Por conta do Procon VL8, né? Normas de emissão. Então ele teve que ser ajustado para reduzir aí as suas emissões e isso reduziu um pouco a potência do carro. O torque máximo continua sendo aquele que faz menção ao nome do motor, T270. 270 Nm, o que equivale a aproximadamente 27,5 kgfm de torque. E aqui ele está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Cabe destacar que essa versão do Compass você só tem tração nas rodas dianteiras. Uma curiosidade aqui é a bateria. Se você prestar atenção, você vai ver que ela é com a tecnologia Start-Stop do tipo EFB, Enhanced Fluid Battery. Ou seja, é uma bateria que aguenta mais ciclos de partida por conta do sistema Start-Stop que esse carro tem, que é aquele sistema que quando você faz uma parada rápida no trânsito, ele desliga o motor momentaneamente para reduzir consumo e emissões. Tirou o pé do freio e ele dá a partida automaticamente. Então essa bateria tem um pouquinho mais de ciclos, ela aguenta melhor esse sistema. Claro que na hora de reposição, ela acaba sendo um pouco mais cara do que a bateria convencional. Agora, se você prestou atenção, tem um outro dispositivo aqui em cima, que é esse daqui. Pessoal, esse dispositivo não faz parte do carro original. Isso aqui foi um rastreador adicional que colocaram no carro. Quando você compra o carro na concessionária, não vem com esse dispositivo. Porta-malas desse carro aqui. Essa versão, porta-malas é manual, não tem acionamento elétrico.
e temos um porta-malas aqui com 410 litros de capacidade. O detalhe é que o porta-malas tem aqui o piso variável. 410 litros é nessa situação, mas você pode levantar aqui o piso do porta-malas. E por que esse piso é variável? Porque quando a gente olha aqui embaixo, você tem aqui um step temporário, que é aquele step mais fino. Então quando você não está usando o step, pneu normal do carro, o porta-malas fica nessa posição mais baixa. Mas na hora que você precisa guardar o pneu original, que é mais largo, você sobe o porta-malas para conseguir guardar o pneu aqui dentro. Esse é um ponto positivo, porque tem carros que às vezes tem um step fino, mas não tem essa possibilidade de variar o porta-malas. Aí quando tem que guardar o pneu original furado, desnivela tudo. Não é o caso aqui. Nesse porta-malas a gente também tem esse compartimento aqui do lado para colocar aquelas coisas que não deve ficar rolando. Esses suportes aqui, que além de apoiar o tampão, você pode colocar sacolinhas aqui desde que elas não sejam muito pesadas. E também iluminação ali do lado. Isso que vocês estão vendo aqui é o subwoofer do sistema de som, a caixa de graves, que inclusive o sistema de som da Beats nesse carro é série, não é um opcional. Banco traseiro aqui do Jeep Compass, esse carro tem um pouquinho mais que 2,63 m no entre-eixos. Eu deixei os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá na frente, então aqui ó, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho um pouco mais aqui que um palmo fechado. Movimentação de pés aqui, eu vou caracterizar ela como de regular a boa. Esse carro tem mais alguns recursos, e um importante é a saída de ar-condicionado para o banco traseiro aqui com duas portas USB, uma do tipo A e uma do tipo C. Então você tem um cabo mais moderno, usa essa. Tem um cabo mais antigo, usa essa. Para que você usa essa porta? Para carregar dispositivos, como smartphone, né? Então você pode colocar o cabo, conectar no smartphone e colocar aqui nas bolsas que você tem dos dois lados, tanto no banco do motorista quanto no banco do passageiro. Também vou destacar aqui o descansa-braço, escamoteável, que tem os dois porta-latas. Inclusive, isso aqui é relativamente emborrachado. Você colocar alguma coisa de metal aqui não fica fazendo barulho. Legal, né? E aqui em cima, alça de segurança no teto, tem aqui ganchinho também para você colocar um cabide e iluminação, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então você vê um padrão para quem vai aqui no banco traseiro, bem interessante. Lembrando também do teto solar panorâmico. Quem gosta de acabamento vai ver no Compass algumas coisas interessantes. Porta dianteira, por exemplo, essa parte superior aqui, você tem um material emborrachado. Esta outra parte, um material que parece couro acolchoado. Tem plástico duro? Tem. Você vai encontrar ele aqui e aqui na parte de baixo, mas não é aquele plástico tão ordinário. Você passa o dedo, você percebe que ele tem um acabamento melhor. Quando a gente vem aqui para dentro do carro, novamente o material emborrachado aqui na parte superior, o mesmo material ali da porta, né, que é um tipo, né, uma espécie de material que parece couro, com costura, e aí o plástico duro aqui embaixo, novamente com uma textura mais agradável. O banco, você consegue ver que o banco do passageiro aqui tem todos os ajustes manuais. E se você precisar de guardar alguma coisa aqui, a porta tem espaço para você colocar aqui uma garrafinha e espaço adicional para você guardar outras coisas, além de ter o destaque aqui da assinatura do sistema de som da Beats. Controles para o motorista. Aqui na porta, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, trancamento das portas, bloqueio do vidro traseiro aqui, e o controle elétrico dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento aí dos espelhos. Passando aqui para dentro, você tem aqui o botão de controle do farol, que inclusive tem um modo automático, farol auxiliar, ajuste de altura do facho do farol e o controle de dimmer, né, intensidade do painel. Para você ficar numa posição mais confortável, você tem aqui o volante com o ajuste de profundidade e o ajuste de altura manual, mas olha só, banco do motorista tem aqui ajustes elétricos. Então você tem altura, distância, inclinação do encosto e também a inclinação do assento. Não é só isso, você também tem aqui o ajuste lombar para frente e para trás. Mas uma coisa que faltou aqui foi uma posição de memória, não está disponível. Para fechar, você tem um ajuste manual de altura aqui do cinto de segurança. Posso dizer para vocês que você encontra uma posição confortável aqui no Jeep Compass. Aqui entre os bancos dianteiros você tem aqui um descansa-braço com material acolchoado
Ele não vem para frente, mas você pode levantar ele para ter acesso aqui a um compartimento. Depois, porta-copos emborrachado, então você colocar coisas de metal aqui não vão fazer barulho. E olha, um lugar que encaixa direitinho a chave, para quem gosta de colocar a chave em algum lugar no carro e não usar no bolso. Aí nós temos a alavanca de câmbio e à frente dela um carregador de celular por indução. Já vamos explicar detalhes disso. Ponto importante, freio de estacionamento eletrônico, né? Não tem alavanca, então economiza espaço aqui no console. Outros dois botões que você tem aqui é a função Hold, que mantém o carro parado no trânsito, mesmo sem pisar no freio, e o modo Sport do câmbio. A gente vê aqui um console aqui no meio, bastante organizado. Climatização desse carro, né? Então você tem aqui os controles, botões físicos para o sistema de ar-condicionado. Inclusive ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Você consegue ter uma temperatura para o motorista diferente da temperatura do passageiro. O detalhe interessante é que praticamente todas as funções do ar-condicionado estão aqui, né? Você tem aqui a função de rápido desembaçamento, desembaçar o vidro traseiro, acionar o ar-condicionado, renovação e o direcionamento, além da velocidade do ar que você pode fazer aqui e um botão para desligar, né? Quero desligar rapidamente o ar-condicionado, tem um botão off. Agora, essas funções, elas também são copiadas na central multimídia. Você tem um menu aqui dedicado, quando você aperta ele, olha só, todas as funções do ar-condicionado estão aqui, inclusive funções rápidas, né? Eu quero aqui, ó, o direcionamento, tá vendo? Para baixo, só para o para-brisa, tem aqui também a renovação. Então o cliente tem a opção de controlar o ar-condicionado, quer seja pela tela da central multimídia ou por botões físicos. São as duas opções de acordo com a preferência. Carregador por indução nem é uma novidade, muitos carros têm, mas aqui no Compass existe uma diferença fundamental aqui nesse carregador por indução. Então se o seu celular for compatível, ele vai efetuar aqui o carregamento. Só que quando o ar-condicionado está ligado, tá vendo aqui, ó? O ar-condicionado está ligado. Se você colocar a mão aqui, você vai perceber que sai um ar frio aqui. Tem uma grelhazinha aqui que libera esse ar frio em cima do seu smartphone. Ele pega esse ar frio do ar-condicionado do carro. Mas olha só a parte interessante. Vamos supor que você coloque a temperatura aqui dentro, tá um dia muito frio, e você coloque o ar-condicionado aqui mais quente, né? Então você suba a temperatura aqui do ar-condicionado para, por exemplo, 25 graus. Então ele vai começar a esquentar. Será que esse ar frio aqui vai começar a ficar quente? Não, ele sempre vai soltar o ar frio em cima do smartphone. E isso ajuda e ajuda muito a deixar o seu telefone num funcionamento melhor. Por quê? Quando você coloca o celular num carregador por indução, a tendência é ele esquentar. E se você estiver usando integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, vai esquentar mais ainda. Porque o seu celular vai manter o Wi-Fi ligado, vai manter o Bluetooth ligado, a geolocalização ligada e ainda a parte de dados, né, para ele puxar todas as informações para a navegação. Tudo isso faz o aparelho esquentar mais o carregamento. Então, quando o carregador não é ventilado, alguns aparelhos esquentam tanto que começam a dar travamento. Você sente aí o sistema congelando, não respondendo, você põe a mão no telefone e ele está fritando. E isso encurta a vida útil, inclusive da bateria do smartphone. Mas com esse carregador ventilado, isso não acontece. Então ele pode carregar o seu smartphone ou até mesmo manter a carga quando você faz um uso intenso, e quando você pegar o seu smartphone, ele não vai estar quente. Uma coisa legal nesse carro é a tela da central multimídia, porque ela é muito completa. Começando pelo fato dela trazer mapa de GPS embarcado, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. Então quando você penha aqui no mapa de GPS e dá aqui, por exemplo, um zoom out, você está vendo essas linhas verdes que você tem aqui no mapa? Você vai conseguir ver essas linhas em vários outros lugares do mapa. E essas linhas elas podem mudar para esse tom aqui, laranja, levemente amarelado, ou então até mesmo indicação em vermelho. A indicação em vermelho significa que você tem ali um trânsito um pouco mais intenso. Então, à medida que o sistema vai carregando as informações, olha aí, tá vendo? Ó, por exemplo, aqui na região de São Paulo, você consegue ver aqui um ponto onde você tem a indicação amarelo e vermelho, né? Tem mais uma outra coisa interessante. Vocês estão vendo essa mancha aqui mais clara no mapa? Olha aí, deixa eu arrumar o mapa aqui para vocês, para ficar até um pouquinho mais fácil.
ficar do jeito que a gente costuma ver o mapa, né? Então assim. Então olha aqui o que acontece aqui. Essa mancha mais clara é a autonomia do carro. Então a quantidade de combustível que eu tenho no tanque, eu consigo chegar aqui aonde está a mancha, né? A região mais escura é onde eu não consigo chegar. Então o mapa de GPS embarcado acaba sendo um diferencial bem interessante aqui do modelo. Alguns botões físicos que você também tem aqui. Esse daqui, para desligar o sistema de start-stop. Esse para desligar o programa de estabilidade. Aqui para desligar o sistema de permanência de faixa. E aqui para desligar o sensor de estacionamento traseiro. Além desse botão que você usa quando o carro está parado na via para luz de pisca. Essa central tem alguns recursos a mais. Então aqui em cima você tem um menu de drop-down que você abre esses recursos. Quero começar destacando esse aqui, ó. Desde que você contrate um pacote de dados, a linha embarcada do carro pode distribuir internet para quem está aqui dentro. Então você habilita ou não a rede Wi-Fi aqui dentro e você pode dar o nome que você quiser para a rede e a senha que você quiser. Então, desde o pacote contratado, você tem esse recurso que acaba sendo bastante interessante. Outra coisa que você tem aqui também é o Alexa in Vehicle. No passado, esse recurso só estava disponível em carros mais topo de linha da Jeep. Agora você tem aqui no Compass também o Alexa in Vehicle. E aqui você consegue rapidamente, por exemplo, fazer o gerenciamento dos dispositivos conectados, que no caso eu tenho o meu smartphone conectado. Além disso, você tem aqui embaixo uma barra que fica sempre exibida para mostrar as principais funções da central. Então aqui você tem a tela Home, que inclusive você consegue editar com o que você quer que seja exibido. Aqui você tem a função de áudio, onde você consegue usar AM, FM, Bluetooth ou até mesmo uma conexão via pendrive. E esse pendrive você vai conectar através dessas duas portas aqui, o USB do tipo C ou USB do tipo A. Você também tem, como eu já mostrei, controle do sistema de climatização, um mapa de GPS embarcado. Aqui você vai ter as funções do telefone quando conectado por Bluetooth. Aqui você tem mais configurações do carro e quando você entra aqui nesse menu, você também tem as configurações expandidas, né? Todas as informações de configurações estão aqui. Vou chamar a atenção para alguns menus. Esse daqui, ó, segurança e assistência de direção. Então, o carro pode ser configurado como ele vai responder pela frenagem automática de emergência, como é que você quer que ela responda à sensibilidade do alerta. Eu costumo deixar em longe por uma questão de segurança. Aqui, se você quer a frenagem mais o alerta ou quer desligar essa função. O assistente de mudança de faixa, tá vendo aqui? Você também consegue definir como é que você quer a resposta dele, até mesmo a intensidade de como ele vai atuar, né? Se você quer que o carro faça leitura de sinais de trânsito, okay, alerta de sinais de trânsito, como você quer o sinal sonoro do sensor de estacionamento, então você consegue configurar tudo aqui pela tela da central multimídia. Na parte de navegação, você também tem várias configurações possíveis. Você consegue configurar coisas no carro, como parte de retrovisores, luzes, comportamento aqui do freio de estacionamento, portas e travas, como é que você quer que o carro responda em relação a essas questões. Geolocalização, se você quer que o aplicativo tenha a geolocalização do carro ou não, nós vamos explicar isso aqui um pouquinho mais para frente. E ainda algumas informações sobre o sistema. Então a gente vê uma central multimídia muito completa e integrada a todas as funções do carro. Vamos aproveitar o horário noturno para fazer vários testes aqui com o Jeep Compass na versão Limited. Pegar a estrada, farol, consumo e mais algumas coisas. Bora lá! Começando aqui com o teste de farol no Compass. Posição de lanterna. Esse daqui é o farol baixo. Totalmente iluminado aí em LED, né? O farol baixo. Aí nós temos o ajuste de altura. Estou aqui na posição mais alta. Coloquei agora na posição mais baixa. Vamos voltar aqui para a posição mais alta. Vocês conseguem ver que o carro tem uma boa amplitude aí no ajuste de altura do facho do farol. Temos também aqui o farol auxiliar. Vou ligar ele. Olha a diferença, né? Tem uma amplitude maior aí, a iluminação mais próxima do carro e abrindo melhor nas laterais. Você vê que o farol auxiliar faz grande diferença aqui nesse carro. Inclusive, dá para usar só o farol auxiliar sem o farol baixo, olha aí. Aqui a gente tem o farol auxiliar,
E aqui o farol auxiliar junto com o farol baixo. Conjunto muito bom. E o farol alto? Olha aí, ele é mais intenso que o farol baixo. Vou até apagar o farol auxiliar para vocês poderem ver bem aí. Farol baixo e o farol alto. Não tem área de sombra entre o farol baixo e o farol alto. Muito bom. Agora uma outra coisa interessante. Estou aqui com o farol baixo ligado. Se eu der seta para o lado direito, olha o que ele faz. Ele liga o farol auxiliar do lado direito. Se eu der seta para o lado esquerdo, ele também liga o farol auxiliar para o lado esquerdo. Mas não é só isso. Se eu virar o volante, olha aí, ele também faz esse negócio quando o farol auxiliar está desligado. E com tudo aceso, pelo menos aqui no teste estático, foi muito bem. Vamos ver na estrada na prática. Área urbana parcialmente iluminada. Você consegue ver também aqui que o farol baixo se destaca em relação à iluminação de rua. Aqui, área iluminada. Agora, vou pegar aqui uma área que não tem iluminação. Olha aí a presença do farol baixo, né? Muito boa. E o farol auxiliar? Olha aí, farol auxiliar ligado, farol auxiliar apagado. Olha a diferença que faz para enxergar a guia aí do lado da pista, o farol auxiliar. Então nessa área urbana aqui, né, que a gente tem alternância entre iluminação e não iluminação, o farol também vai bem. Aproveitar aqui a viagem que eu vou fazer para testar se o carregador ventilado realmente funciona. Bom, estou aqui com o meu smartphone. Agora a gente consegue ver aí que ele está com 66% de bateria e a temperatura, espero que vocês estejam conseguindo ver aí, de 28,2 graus. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui o meu smartphone aqui no carregador ventilado. Deixa eu colocar ele aqui. Ele vai iniciar aqui o carregamento. Vou até mostrar para vocês aqui com a outra câmera que eu tenho. Olha lá, já começou a carregar, tá vendo? Vou deixar ele ali e vou fazer a viagem. Vamos ver se ele vai carregar e se ele realmente não vai esquentar o smartphone nesse trecho de viagem. Teste de consumo na estrada. Então, olhando aqui o computador de bordo, está com uma média de 11 km por litro. Você vê que eu estou com 1/4 de tanque. E olhando o computador de bordo detalhado, olha lá, 11,2, os dois, tanto o A e o B, né? Então, isso em 11 horas de condução, o carro abastecido aqui com gasolina. Vou zerar aqui o computador de bordo A. Vou fazer o teste na estrada e olha, estou usando aqui o mapa de GPS embarcado que tem indicação de trânsito em tempo real. Está dizendo que eu vou chegar no meu destino 8h57, agora 7h57. Se a gente passar aqui também, estou olhando aqui no meu relógio, então tá certinho aqui com a central multimídia. Vou seguir o mapa de GPS e vamos ver que média que eu consigo fazer. Lembrando, gasolina. E a viagem vai atrasar um pouquinho. Pegando a estrada, olha aí. Acusou perda de pressão no pneu traseiro. Não deve estar furado, 27 libras, mas para fazer as coisas direito, a gente vai precisar calibrar aqui o pneu. Vamos passar lá no posto e vamos deixar tudo em ordem. Pneu calibrado, coloquei 35 em todos, mas ele está marcando o lado de lá com 34. Tem essas variações, isso é normal, tá? Bom, atualização do horário de chegada agora em São Paulo, 9h09, né? Então vamos lá, vamos fazer a viagem, vamos ver o que acontece aqui com o consumo. Acessando aqui a rodovia Castelo Branco, choveu, e quando chove a gente tem uma percepção de iluminação pior. Por quê? O piso fica molhado e ele acaba refletindo um pouco de luz, diferente do piso seco, que retém melhor a luz. Então você tem aquela sensação de iluminar melhor quando o piso está seco. Mas mesmo com o piso molhado, o farol aqui está indo muito bem. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é o farol baixo. Ó, olha a diferença do farol auxiliar nesse carro. O farol baixo, olha como melhora o campo visual do motorista, né? Faixa de rolamento, a gente consegue ver as laterais de pista, ó. Ligou o farol auxiliar, é outra coisa com o farol auxiliar, né? Então você vê que tem aí uma diferença bem grande com o farol auxiliar ligado. Agora eu vou aproveitar aqui na estrada também, eu vou descer o farol, usar o ajuste de altura. Então vamos lá. Descendo aqui na posição mínima, olha que diferença faz. Aqui bem próximo do carro, tem um carro lá na frente, agora eu vou levantar o farol. Olha aí como a iluminação vai praticamente no carro que está lá na frente. Então você vê que o ajuste de altura do facho do farol faz bastante diferença.
Mas mesmo nessa condição aqui de piso molhado, que não é a mais favorável, ainda assim continua aprovando integralmente a qualidade aqui do farol do Compass Limited. E as assistências do Compass à noite funcionam bem? Já coloquei aqui na tela, inclusive, que mostra aí o assistente de condução. Você pode colocar essa visão sem zoom ou essa visão com zoom. Você está vendo que o sistema de permanência de faixa aqui está atuando. Inclusive, ó, vamos forçar aqui o carro para fora da faixa. Olha aí, tá vendo? Ele se perdeu aqui agora, né? Ele estava indicando que estava funcionando, mas nesse momento ele se perdeu. Vamos tentar de novo aqui, ó. Ele não está fazendo uma atuação muito correta aqui, não. Deixa eu dar uma conferida aqui na central para ver se está tudo programado direito. E olha só, esse carro você programa tudo pela central. Eu olhei aqui na central, tá vendo? Eu mudei aqui pro assistente, mais a vibração mais o assistente. Ele estava nesse outro aqui, que era só vibração. Então, ele não estava funcionando, porque a programação aqui na central estava diferente. Agora vamos lá. Tá programado de forma correta. Vamos forçar o carro para fora da faixa. Olha aí, ó. Agora atuou no volante para trazer o carro para dentro da faixa. Novamente atuou no volante. Bom, esse é o sistema de permanência de faixa. Agora, eu consigo usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo com o sistema de centralização de faixa. E vamos ver se ele funciona legal à noite. Então, só para vocês entenderem, a gente tem aqui somente o ACC, tem aqui o limitador e tem aqui esse que é o controle de cruzeiro inteligente. Vou programar aqui a velocidade. Deixa eu programar aqui. Opa. Ah, estava desativado, pessoal. Peraí, agora tá certo. Vamos programar a velocidade. Pronto, programei a velocidade. Vou colocar em 120 por hora. 120 por hora. Às vezes acontece isso porque eu fico com a câmera bem na frente do painel. Então eu não vejo algumas informações que vocês estão vendo por conta da câmera. Bom, programei 120, que é o que essa rodovia aqui permite. Eu estou com a distância mais longa em relação ao carro da frente. E agora vamos lá, soltar o volante. Olha aí, centralizado na faixa, direitinho. E ó, já está diminuindo a velocidade em relação, porque ele já percebeu o carro da frente. Porém, como esse volante é capacitivo, né? Esse sistema aqui tem um sensor aqui que percebe quando eu retiro a mão do volante, ó. Tô com a mão no volante, tirei a mão do volante. Ele já vai deixar ali o volantezinho amarelinho, porque ele já percebeu que eu tirei a mão, tá vendo? Coloquei a mão de novo, ele fica verde. Mas mesmo quando ele percebe que eu tiro a mão, ele ainda continua mantendo o carro no centro da faixa. Vocês estão vendo aqui que eu tô fazendo uma curva suave para a esquerda aqui na rodovia. Mas ó, ele continua centralizando o carro. E de noite, pista molhada, tem um pouco de spray de água do carro que está à minha frente e ainda assim a assistência à condução está funcionando direito. Sempre bom lembrar que você configura como você quer assistência à condução através da central. Então você precisa ver se você configurou para o alerta de faixa de forma mais antecipada, mediana ou tardia, se você quer a força de vibração mais baixa, mediana ou mais forte, a intensidade da assistência, você quer ela mais baixa, média ou alta, ou seja, tudo isso você vai configurar na tela da central multimídia, até mesmo se você quer o assistente ou somente a vibração quando você sai de faixa. Mas o fato é, funciona direito, inclusive à noite. Cheguei aqui no meu destino em São Paulo, vamos dar uma olhada aqui. Bom, essa aqui é a média acumulada total, mas olha aí, 480 quilômetros, eu ainda tenho um pouco ali menos que um quarto de tanque. E a da viagem? 88,9 km, 12,6 km por litro, 1h10. Mesmo sendo o tempo normal que eu costumo fazer, eu ainda digo para vocês que não foi a melhor média. Por quê? Chovendo, o trânsito fica confuso, o pessoal na estrada não anda direito, o pessoal fica andando na pista de esquerda com velocidade errada. Então assim, eu acredito que dá para fazer uma média um pouco melhor numa situação mais favorável. Mas você viu que a média aqui da viagem ficou melhor do que o histórico, né? De forma geral eu gostei, principalmente da assistência à condução, que funcionou adequadamente, mesmo com uma condição não tão favorável. E o celular, será que carregou? Será que esquentou? Vamos lá, vou pegar ele aqui, vou desbloquear a tela aqui do meu smartphone. Vamos lá, olha pessoal,
Bateria aqui agora 92%, então ele carregou. E a temperatura do smartphone 32,7 graus Celsius. Então você vê que ele esquentou um pouquinho, mas se não tivesse a ventilação, certamente teria esquentado bem mais. Mas o ponto importante, né? Conseguiu carregar quase que completamente a bateria aí nesse período aí de 1 hora, né? Sem esquentar tanto. Eu gostei aí da solução, e vocês? Bora fazer mais um teste de consumo aqui com o Compass dentro da cidade de São Paulo, mas vamos dar uma olhada. Olha, a média histórica do carro está em 10,8 km por litro. Eu tive que colocar 10 litros de gasolina aqui no tanque, então tem mais 10 litros além da medição que eu estava fazendo. Quando a gente pega aqui o histórico de 516 km rodados, 11,2 em 14 horas de condução. E aí o meu último trecho de condução, 125 km, 11,1. Você vê que a média está bastante estável. Só que agora eu vou zerar aqui o marcador A, vou andar aqui dentro da cidade de São Paulo, área urbana, vamos ver que média que o carro faz. E olha só o primeiro trecho aqui em São Paulo, pessoal. Você sai ali da região do centro e vem até aqui a Zona Leste. Rodei quase 9 km, o carro fez 7,4 km por litro em 36 minutos. Mas eu vou continuar essas medições aqui de área urbana. Mais um trecho de área urbana. Agora vindo lá da Zona Leste até o município de Santo André. Olha a média acumulada. Quando a gente pega aqui o trecho de área urbana, ó, agora já são 24 quilômetros dentro da área urbana, né? São Paulo e município adjacente, com uma média de 7,4 km por litro e 1 hora e 29 de condução. E aí acumulada nós temos aqui. Eu particularmente esperava um pouco mais na gasolina dentro da cidade. E vocês? Agora, hora de mudar o combustível para etanol. O pessoal ainda tem 85 km de autonomia com gasolina, mas o que eu vou fazer? Vou sair daqui da região de São Caetano e vou até Sorocaba, e eu vou pelo Rodoanel, inclusive, que é um trecho maior. Então eu vou colocar um pouco de álcool aqui no tanque, para já poder diluir essa gasolina, e depois eu vou colocar álcool de novo. Mas de toda forma eu vou zerar todas as informações do computador de bordo, para começar a fazer esse primeiro trecho de marcação com álcool, e depois novamente abastecendo com álcool, fazer as outras medições. Aproveitando aqui o trânsito pesado na Castelo Branco, fim de tarde agora, quase 6 horas da tarde, para usar um recurso muito bom que o Jeep Compass Limited tem, que é o controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. O que é a função Stop and Go, né? Você programa o controle de cruzeiro, você já viu que ele está programado aqui pelo painel do carro. E nesse trânsito pesado, ele acelera e freia o carro sozinho, né? Então ele fica aqui no trânsito, eu não tenho que me preocupar em acelerar o carro, ele mantém a velocidade, o carro da frente para, ele para completamente o Compass. Se o carro da frente sair rapidamente, o que ele faz? Ele já inicia o movimento. Se o carro da frente demorar um pouco para sair, aí é só você vir aqui no botão do volante, apertar o botão Resume, para ele restabelecer o movimento, ou então dar um toquinho no acelerador. Então nesse trânsito pesado, esse recurso do ACC com Stop and Go é simplesmente sensacional para tirar o estresse do motorista. Vamos lá, agora começa a nossa medição a sério aqui com etanol. Vamos explicar o que eu fiz. Saí lá de Santo André, aonde eu coloquei um pouco de etanol no tanque. Para quê? Para misturar com a gasolina. Vim consumindo esse etanol misturado com gasolina até aqui a região de Barueri, na Castelo Branco. Cheguei aqui no posto e coloquei mais etanol no tanque. Para quê? Para diluir a gasolina, né? Então agora eu tenho certeza que eu tenho uma grande parte de etanol, muito pouco gasolina aqui. Só a título de curiosidade, desde o momento que eu fiz todo esse procedimento até agora, a gente está com 8,4 km por litro. Inclusive vou zerar aqui agora e olha aí, eu rodei ali 86 km, né? Em 2 horas e 6 peguei trânsito, né? Então agora eu vou zerar tudo. O que vocês têm aqui no tanque aqui é etanol. E agora sim, vou pegar a estrada sentido Sorocaba, fazer uma condução moderada para ver qual é a média que fica aqui com o etanol. Concluindo aqui o trecho de estrada, chegando aqui na cidade de Sorocaba, olha só, eu rodei 62,4 km, 39 minutos, foi uma viagem bastante tranquila, de forma moderada, e olha o consumo ali, 10,3 km por litro. Claro, né, com etanol a gente sabe que o carro gasta um pouco mais, né, mas até que não tem uma diferença assim tão grande e tão expressiva para a gasolina. Mais um pouco aqui do Compass Limited, de novo à noite na estrada, que inclusive
Ótima qualidade aí do farol, né, pessoal? Mas vamos testar ali numa parte onde tem menos iluminação. Outra coisa, sistema de assistência à condução do carro, olha aí, funcionando direitinho. Ele está ativado. Você vê que o volante fica centralizado, ó. Botou o volantinho amarelo porque ele está percebendo que eu não estou colocando a mão no volante, né? Então ele tem aquele sistema capacitivo. Agora vai começar aqui uma pequena curva, ó. Vou soltar o volante. Vamos ver se ele faz aí a curva, ó. Acompanhando a curva. Dá um toquinho no volante só para ele não ficar ali reclamando. Agora tem um caminhão aí na frente. Vamos ver se o controle de cruzeiro adaptativo vai perceber o caminhão. Olha aí, ó. Olha lá. Ele veio um pouco rápido, né? Levou um pouco de tempo para perceber, acionou aqui o alerta, que demorou para perceber o caminhão, mas ele deu o alerta de aproximação aí do veículo. Agora, ali na frente, eu tenho um retorno que é bem pouco iluminado. Vamos ver aqui como é que o farol se comporta nessa situação. Vamos ver se ele também tem uma boa qualidade de iluminação. Aliás, eu estou chegando aqui no ponto onde eu faço o teste de aceleração com o carro, né? E é uma área bem afastada, por isso que eu costumo usar ela justamente para não ter nenhum tipo de perigo ou risco. Mas vamos pegar aqui o acesso da ponte, que não tem nenhuma iluminação, justamente para a gente conseguir ver aqui a qualidade do farol. Aqui na rodovia você vê que o farol realmente é muito bom, né? Aliás, é um ponto de destaque aqui desse carro, é justamente a qualidade de iluminação do farol dele. Bom, vamos pegar aqui o acesso agora, onde a gente não tem aqui nenhuma iluminação. E vamos ver aqui se o farol vai bem aqui nesse ponto. Olha aí. Aliás, vou desligar aqui o farol auxiliar, ó, com o farol baixo. E aqui com o farol auxiliar. Para quem fala que farol auxiliar não serve para nada, tá vendo bem a diferença aqui, né? Olha aí como o farol funciona muito bem, né? E aqui nós temos o farol baixo. Agora ali na ponta, onde também nós não temos carro na frente nem nada, vamos usar o farol alto aqui para ver a diferença. Aqui, ó. Vocês não estão vendo nada lá na frente. Vamos ligar o farol alto? Aqui, ó. Olha a qualidade aí do farol alto, olha só. Tá vendo? Como a gente consegue ter uma visão bem mais distante, ó. Sem o farol alto e com o farol alto. Então, qualidade de iluminação aqui muito boa. O sistema de centralização de faixa funciona muito bem à noite. Só aí o controle de cruzeiro adaptativo, como vocês viram, né? Demorou um pouco para reconhecer aí o veículo à frente, mas deu o alerta de colisão frontal. Antes do teste de aceleração, vamos dar uma olhada como é que está o consumo aqui do carro. Lembrando, o carro está abastecido aqui com etanol. Olha, média histórica de 8,8 km por litro. E você consegue ver aqui, ó, que desde o meu último abastecimento, rodei aí 268 km. Aqui tem um misto de cidade mais rodovia, 7 horas e 35 de condução, uma média ali de 8,9. Você pode ver que o computador de bordo o A e o B, agora eles estão alinhados, 8,8, né? Às vezes eles levam aí um tempinho para fazer o alinhamento, mas vamos fazer o teste de aceleração, vamos ver como é que o carro se comporta agora. Então vamos lá, o programa de estabilidade já está desligado, vou acionar aqui o modo esporte do carro, ar-condicionado também desligado e vamos lá para a nossa largadinha installada. Freio, acelerador, saindo. Aí cantou um pouquinho, não, cantou bastante pneu, né? Não foi pouquinho não, foi bastante. E a gente conseguiu usar a senha aqui em 8,64. Olha, nada mal, eu gostei. E a velocidade real versus a mostrada no painel. Programei aqui 120 por hora no controle de cruzeiro adaptativo. O painel está mostrando 119 e na nossa câmera de precisão, olha só, 117, 118. Está vendo aqui? Agora caiu um pouquinho aqui no painel, 118, 117. Você pode ver que esse carro aqui, pelo menos, tá com um erro praticamente zerado entre o que está mostrando no painel e na nossa câmera de precisão. Gostei. E agora mais um trecho de viagem aqui no etanol, né? Saindo aqui da região de Itu para São Paulo. Vamos dar uma olhada aí, ó. O histórico está em 8,8. Então, como eu já mostrei, vou zerar aqui
o computador de bordo lá, já estou na estrada, né? Então a gente vai ter uma medição puramente de estrada. E o detalhe, eu vou usar bastante esse circuito aqui com o controle de cruzeiro adaptativo, tá? Usando a velocidade máxima permitida aqui na rodovia, que é de 120 km por hora aqui no trecho da Castelo Branco, até chegar em São Paulo, depois vira 100, depois vira 90. Mas vamos ver aqui na média de estrada, usando o controle de cruzeiro adaptativo, quanto que o carro vai fazer com etanol. Chegando aqui perto de São Paulo, num trecho da Castelo Branco, onde a velocidade reduz de 120 para 100. Então vamos dar uma olhada como é que ficou a média somente no trecho de estrada, que foi 120 por hora. Olha aí, 8,9 km por litro, né? E aí você vê que foram esses 52 km aí, o que está muito alinhado com o histórico do carro. Mas agora a velocidade cai, né? 100 km por hora. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos zerar de novo aqui o marcador e vamos ver desse trecho de estrada com velocidade mais baixa, como é que fica até chegar em São Paulo. E a nossa medição aqui acabou de ir para o espaço. Pessoal, Castelo Branco chegando aqui em São Paulo com trânsito, o que não é normal, né? Esse horário de 8h30 da noite não é normal ter esse tipo de trânsito. E pelo GPS do carro, que tem indicação de trânsito em tempo real, uma coisa bem legal aqui, você está vendo lá? Ele está indicando ali 9 minutos de atraso, né? Tá mostrando aqui que tem o trânsito, realmente tem o trânsito. Você vê que a indicação de trânsito em tempo real está funcionando muito bem. Então isso aí, claro, vai acabar mexendo no consumo, né? Mas vamos continuar fazendo a medição para ver o que acontece aqui no trecho até o meu destino final. E olha só, até agora aqui em São Paulo até que consegui andar relativamente bem. Mas estou chegando aqui agora na Marginal Pinheiros, né? Num trecho aqui que tá bem parado o trânsito, né? E aí vai comprometer completamente a medição da nossa média. Mas olha só, até agora 28,7 quilômetros rodados e eu consegui aqui, até o GPS aqui avisando que tem trânsito lento, 11,1 km por litro. Certamente eu conseguiria uma média melhor se não fosse o trânsito, mas São Paulo é aquela história, né, pessoal? Mesmo 9 horas da noite, vocês estão vendo aí, Marginal parada. De toda forma, consegui um número um pouquinho melhor. Viagem concluída, 38 km, peguei bastante trânsito agora à noite. Olha só, para fazer 38 km, 1h10, né? Muito trânsito. Mas ainda assim, média de 9,2 km por litro, que está um pouquinho acima da acumulada aí geral, né? Então, como a gente vê, não tem muito milagre aqui no etanol, no Compass Limited. Aproveitando aqui a matéria de avaliação do Compass Limited, pessoal, hoje eu dei uma passada aqui na Jeep Bexp Morumbi. A Jeep Bexp, só para vocês terem uma ideia, além de ser um dos melhores concessionários Jeeps do mercado brasileiro, também tem um excelente pós-venda. Aliás, um dos melhores do Brasil. Inclusive, eu estou aqui na oficina que tem cerca de 35 passagens por dia. Afinal, é um excelente pós-venda. E aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês quais são os itens obrigatórios da revisão aqui do Compass Limited e até mesmo os itens eventuais. Você sabe como é que funciona aí a política de revisões desse carro? Quais são os itens? Quanto custa? É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês nessa parte aqui do vídeo. Aqui vocês estão vendo várias peças e existem dois tipos de peças aqui. Aquelas que são de troca obrigatória na revisão, mas também tem aquelas que são de troca eventual, que a peça precisa ser inspecionada, ver o estado da peça e se há ou não a necessidade de troca dessa peça. E o que eu vou explicar é o que você tem que trocar obrigatoriamente na revisão para manter a garantia e também aquelas peças que, dependendo do desgaste, também precisam ser trocadas. Primeira revisão do Compass, que acontece com 12 mil quilômetros ou um ano que ocorrer primeiro. Vamos falar primeiro dos itens obrigatórios. Então a gente tem aí 4,8 litros de óleo. O óleo tem que ser exatamente esse daqui. É um óleo
totalmente sintético, o SAE é o 0W30, e todas essas especificações que estão sendo mostradas aqui precisam ser seguidas. Então não adianta pegar um óleo com o mesmo SAE e achar que serve, porque não serve. Então tem que seguir as especificações aqui do óleo. Então são 4,8 litros desse óleo. Você também tem aqui a troca do filtro de óleo e a troca do filtro de combustível. Esses são os itens obrigatórios da revisão. E essa primeira revisão aqui, ó, isso aqui está no site da Jeep, tá? Então não é um valor Axologia. Temos aqui um valor de R$ 819 para fazer a troca desses itens obrigatórios aqui da revisão do Compass, de 12 mil quilômetros ou um ano. Muita gente pode estar pensando, mais de R$ 800 para trocar apenas 3 itens? Como isso? Porque quando você faz a revisão do carro, não é só a troca dos itens. Quer ver só? Existe aqui um procedimento que não é pequeno. Isso aqui, ó, plano de manutenção do Compass. Então, ó, posição do veículo no elevador. Tá vendo? Todos esses itens aqui são verificados. Depois você tem aqui meia altura. Depois você tem aqui a altura máxima. E depois você tem aqui no solo. Ou seja, não é só a troca de componentes. O carro é inteirinho inspecionado, inclusive passado num computador, para ver se não tem nada errado com o veículo. Se for encontrada alguma anomalia, claro, o carro tem 5 anos de garantia justamente para corrigir essas anomalias. Então a revisão é extremamente importante para saber se o seu carro está em ordem, se não tem nada fora de conformidade e você ter a tranquilidade que tudo foi feito corretamente na revisão obrigatória. Esses daqui são os itens obrigatórios da revisão, mas podem ocorrer itens eventuais. Eu vou dar 2 exemplos. Então a gente tem aqui o filtro de ar da cabine, do ar-condicionado e também a palheta de para-brisa. Só para vocês terem uma ideia, pode até parecer igual aqui, ó. Esse aqui é o filtro novo, esse aqui é o filtro usado. Esse aqui é um filtro que foi trocado aqui de um outro carro com 12 mil quilômetros. Olha só o estado do filtro de um carro usado em São Paulo. E agora, vamos ver a diferença aqui para o filtro novo? Olha aí a diferença. Aqui está o filtro novo. E aqui está o filtro usado, então tá vendo? O filtro do ar-condicionado precisa ser inspecionado, mas se você não faz a troca, toda aquela sujeira pode acabar ficando no seu carro. E aí você também tem a palheta de para-brisa, que depende do tipo de uso de cada motorista. Se você tem um carro que é guardado em garagem, coberta, fica pouco exposto ao tempo, pode não ser necessário a troca da palheta na primeira revisão, mas se o seu carro fica na rua, debaixo de árvore, você viaja muito na estrada com chuva, pode ser necessária a troca da palheta. Lembrando que esses itens aqui, eles não estão incluídos na revisão obrigatória. Eles são trocados e pagos à parte. Revisão de 24 mil quilômetros ou 2 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Bom, alguns itens são repetidos, né? Então a gente tem o óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, mas tem uma novidade. Esse daqui, o filtro de ar do motor. Esses são os itens obrigatórios aí da segunda revisão. E essa revisão vai ter aqui um preço, olha aí, de R$ 928. Lembrando que ela tem que ser feita ou com 24 mil quilômetros ou 2 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Os itens eventuais, como eu já mostrei na primeira revisão, pode ser necessário aqui o filtro de ar da cabine do ar-condicionado e a palheta de para-brisa. Mas aqui com 2 anos é importante observar o fluido de freio. Como eu já expliquei em outros vídeos, o fluido de freio ele tem aí a peculiaridade de absorver umidade do ambiente. E quando essa umidade está muito alta, isso pode comprometer não só a eficiência de frenagem, mas também corroer peças do sistema de freio. Isso aí, para saber se tem que trocar mesmo, existe um equipamento que é colocado no carro e é medido a quantidade de água, de umidade dentro do fluido. Geralmente, esse fluido é trocado na segunda revisão. Mas, mais uma vez, esses itens aqui, fluido de freio, filtro do ar-condicionado e palheta de para-brisa, são itens adicionais ao preço da revisão que eu mostrei. Somente a inspeção do técnico vai decidir se tem a troca
e eles são pagos à parte na segunda revisão. Terceira revisão, que acontece com 36 mil quilômetros ou 3 anos aquilo que ocorrer primeiro. E aí a gente vai repetir vários itens da primeira revisão. Continua tendo aqui a troca de óleo, o filtro de óleo e o filtro de combustível. Essa revisão, itens obrigatórios, tem aqui o preço de R$ 787. Sempre lembrando, né, que além da troca dos itens, são feitas várias inspeções no carro para ver se está tudo em ordem e justamente para o cliente ter a manutenção da garantia aí de 5 anos. E como a gente já mostrou nas outras revisões, tem aqueles itens eventuais que são inspecionados. Então a gente vai ter novamente aqui a palheta de para-brisa, o filtro de ar da cabine do ar-condicionado e olha só, pessoal, se não for feita a troca do fluido na segunda revisão, obrigatoriamente a troca do fluido terá que ser feita na terceira revisão, né? Aqui nós temos o fluido de freio. Lembrando que esses itens aqui não fazem parte do pacote obrigatório do preço que eu mostrei anteriormente. Esses itens são pagos à parte. Quarta revisão, que vai acontecer com 48 mil quilômetros ou 4 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Muitos itens parecidos ao da segunda revisão. Então a gente tem aí a troca de óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível e novamente aqui o filtro de ar do motor. Esses são os itens obrigatórios e essa revisão aqui tem o preço de R$ 960. Sempre lembrando que além da troca desses itens obrigatórios, uma série de inspeções são feitas no carro para saber se está tudo em ordem e manter aí a garantia. E como acontece em todas as revisões, existem aqueles itens eventuais. Já falamos bastante sobre palheta de para-brisa e o filtro do ar-condicionado. Mas na quarta revisão pode ser necessária a troca das pastilhas dianteiras, né? Muito provavelmente isso pode acontecer na quarta revisão. Para alguns motoristas, até mesmo na terceira revisão. Só que na hora que é feita a troca da pastilha, é verificado o estado do disco de freio. Se for necessário, além da pastilha, tem o disco de freio. E outra coisa, fluido de arrefecimento, que está aqui. Fluido de arrefecimento que vai aqui nessa parte do motor, né? Se o fluido tiver indicando aí um escurecimento, é necessária a troca do fluido. Mas esses itens precisam ser inspecionados. E aí, o fluido de arrefecimento, pastilha, disco, além dos outros eventuais, não fazem parte da revisão obrigatória e são cobrados à parte na quarta revisão, se for necessária a troca. Um ponto muito importante no processo de revisão que só pode ser feito na concessionária é a inspeção da parte eletrônica do carro. Para isso, é colocado um equipamento aqui na porta de leitura do veículo e esse equipamento é conectado a um tablet que o técnico tem ou então até mesmo o computador, que faz aí a leitura para ver se está tudo em ordem com o carro. Só para vocês terem uma ideia, esse carro aqui que eu estou usando, olha só, o tablet encontrou aqui alguns erros, que é justamente essas informações aqui em amarelo. Então o técnico consegue entrar nessa informação, ver exatamente o que aconteceu, aí ele vai fazer a correção disso e aí volta a ter uma leitura toda ok. Ou seja, a revisão é importante para ver se realmente está tudo em ordem com o carro. E esse equipamento aqui, pessoal, só na concessionária. Antes da gente encerrar aqui o vídeo de avaliação do Compass Limited, pessoal, eu estou aqui na sala de entrega de veículos da Jeep Bexp Morumbi, inclusive um ambiente aqui totalmente isolado da concessionária, climatizado, para o cliente poder conhecer detalhadamente aí o veículo que está comprando. Mas olha, eu separei aqui umas dicas muito legais. Eu mesmo tenho pets em casa. E na hora de transportar os bichos aí no seu carro, olha as dicas que tem aqui na Jeep Bexp. Vou primeiro mostrar alguns que já estão montados aqui no carro. Primeiro, esta daqui, que é uma espécie de divisória que você monta atrás do banco para evitar que o pet
passe ali para frente, né? Claro que para você usar essa divisória, você tem que ter aí aquele cinto de peito do cachorro, onde você vai prender no cinto de segurança. Mas só para vocês entenderem, nós temos aqui essa divisória que funciona dessa forma. Outra opção para cachorros menores, esse cestinho aqui, que vai preso aqui no encosto de cabeça, ele também vai preso no encosto de cabeça aqui na frente, tem até mesmo aqui uma presilha para você prender o cachorro aqui pela coleira, tá vendo? E ainda tem esse protetor aqui do banco. Então são dois acessórios diferentes. Tem essa divisória, que inclusive tem espaço aqui para você guardar algumas coisas do cachorro dos dois lados, ou esse outro berço. São dois acessórios aqui para você transportar os seus pets dentro do carro. E se você precisar levar o pet para dentro e para fora do carro, aí tem mais outras duas soluções. Olha essa mochila aqui, é uma mochila mesmo, tem a alça aqui atrás. E aí você pode colocar aí o seu pequeno cachorro ou gato aqui por cima, ou também aqui pela frente, tá vendo? Ó? É uma mochila muito bem desenhada, ou ainda a caixinha tradicional de transporte, tá vendo? Pessoal, todos esses itens que eu mostrei aqui para você, inclusive os que estão aqui no Jeep Compass, olha só, se você falar que viu no YouTube do Comprecar TV esse vídeo, você vai ganhar um voucher de 10% de desconto desses acessórios nas concessionárias Jeep Bexp, tá vendo? Então aqui a gente mostrou para vocês a avaliação completa do carro, teve aí o pós-venda muito completo e também aqui os kits, né, para você poder transportar os seus pets. Como vocês viram, a Bexp está preparada para atender você aí de A a Z. Como eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo, Jeep Compass Limited, muita coisa interessante, né? O carro foi muito bem nos nossos testes e também pudemos mostrar para vocês aí o pós-venda. Então, quanto custa esse carro? Pois bem, pessoal, esse carro tem um preço público sugerido de R$ 227.990. Mas olha só, se você falar que viu esse vídeo aqui no YouTube do Comprecar TV e visitar as concessionárias Jeep Bexp, você vai ter uma condição especial nesse carro. Portanto, quer saber mais alguma coisa a respeito do Compass Limited? Deixa um comentário aí no vídeo e esperamos que vocês tenham gostado aí de todas as dicas. Lembrando, né? Quer fazer um excelente negócio? Procura aí as concessionárias Jeep Bexp. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.